Graça e paz a todos, tudo bem? Glória a Deus. Queridos, queremos trazer aqui mais umas perguntas e respostas para casal com a pastora Lau, pastor Léo, respondendo aquilo que o pessoal tem nos perguntado aí de diferentes formas, inbox, em posts, pelo Instagram, pelo Facebook. Então a gente fez vamos colocar assim, um ajuntamento, um catadão de tudo aquilo que eram perguntas que eram muito próximas e fizemos uma só, consolidamos, que são praticamente assuntos bem parecidos, tá bom? A primeira pergunta é: como melhorar o diálogo quando o casamento está em crise? Difícil, hein? Glória e Coração fácil. magoado, orgulho lá no alto, ninguém quer ceder. A melhor maneira de se dar início a isso é primeiro baixar a guarda. Temos que entender que se tanto eu quanto o outro fica com a guarda alta, tudo é motivo de ataque, eu não vou dar espaço para ouvir o que o outro tem a dizer. Então, a melhor maneira de iniciar a recuperação, a restauração desse diálogo é primeiro abaixar a guarda. Entender que ambos têm razão nas suas respectivas opiniões, mas também têm seus erros. Então, é muito importante primeiro colocar isso em pauta, tentando entender onde está o erro, ou o que está impedindo essa comunicação. É o orgulho? É a raiva? É a mágoa? É a resistência? Então, o primeiro passo para começar a sair dessa crise é abaixar a guarda. Acho que a grande sacada para solucionar esse problema assim, de forma definitiva, além, obviamente, disso que a pastora falou, é a questão de entender o porquê que vocês entraram nessa crise. O porquê que vocês deixaram de conversar, uma vez que, sei lá, momentos atrás ou dias atrás vocês estavam tão bem em sua comunicação. Acho que é entender o porquê, exatamente o que causou essa falta de comunicação, essa falta de diálogo. Porque uma coisa é muito certa: se essa comunicação assertiva, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, que deveria acontecer, não está acontecendo, está tendo uma comunicação agressiva, ou algum está usando algum tipo de artifício para evitar confrontar o problema que os levou a não dialogar da forma correta, é exatamente isso que precisa ser atacado. Então não adianta querer se colocar numa posição de defensiva, de que não vou me estressar mais com isso, eu já falei, se vocês não estão conversando a respeito. A principal alternativa não, na verdade a principal solução, que a gente sempre coloca isso nas pautas dos aconselhamentos, é: sentem e resolvam. Vocês são casados, vocês são adultos e não existe motivo para ir postergando isso para... A gente conhece casais que às vezes por algumas discussões, principalmente no momento do casamento em crise, né, que é a pergunta em questão, eles ficam dias, às vezes semanas sem se falarem, porque algo que ocasionou essa crise, e a gente entende que não é um único item que faz o casamento entrar numa crise, é uma sequência de atos ou palavras que foram ditas de maneiras incorretas, mas que infelizmente fizeram uma somatória e este casal não está desfrutando daquilo que é bênção do Senhor para suas casas. Então não perca mais tempo ficando com birra, fazendo manha e deixando isso fluindo de forma negativa. Acaba logo com isso, resolve, chama a pessoa, senta, tenha um diálogo muito tranquilo e um copo d'água na mão. Copo d'água na mão? Vai beber água agora então? Vai matar a sede? Só que aí enquanto o outro está falando, você coloca um pouco de água na boca, segura essa água e deixa o outro falar. Quando ele terminar, você engole, aí você faz o outro colocar água na boca e segurar até você terminar de falar. Mas contenha-se. Dizem que essa técnica dá certo. Contenha-se para não cuspir água na cara do outro no momento de fúria. Pra ficar com a água paradinha lá e quietinho ouvindo. Isso, só para não deixar a voz sair. Glória a Deus. Glória a Deus. Próximo. Segunda pergunta: como ter um casamento, como ter uma comunicação assertiva dentro do relacionamento? Querido, antes de mais nada, o que é uma comunicação assertiva? Comunicação assertiva é todo tipo de comunicação em que ela é objetiva, em que ela é clara e que a outra pessoa entenda a mensagem que você quer passar para ela. Tanto homem para mulher, como mulher para homem. Porque o que a gente escuta muito e o que a gente vê muito é um tipo de comunicação cruzada, é um tipo de comunicação por indiretas, é um tipo de comunicação que não diz as verdades, que precisam ser ditas. Postando recadinho indireto no Facebook. Aí arrebenta qualquer tipo de relacionamento. Instagram. Aí arrebenta porque todo mundo que os conhece já sabe de qual situação que eles estão lidando. Então, na verdade, a comunicação assertiva é você ser claro e preciso naquilo que precisa ser dado como informação para o seu cônjuge.
de forma que ele entenda sem muitos rodeios, sem ser uma pessoa prolixa, que é aquela que fala demais e no final das contas, tá, o que você quis dizer com isso? Então, para que você não seja isso, é você entender a mensagem que em alguns minutos, em poucos minutos, você pode passar para o seu cônjuge e ser assertivo e ser determinado naquilo que você pretende fazer com que ele entenda daquele problema ou questão que vocês precisam definir e resolver. Não existe, na nossa opinião, e nós já estudamos muito sobre isso, não existe um outro modelo de comunicação que funcione diferente da assertiva. Porque qualquer outra você vai dar voltas ou vai ser incompleto na mensagem que você precisa passar para o outro e no final das contas vocês não vão resolver nada. E dentro dessa comunicação, tome cuidado com algumas expressões. Às vezes as expressões que são feitas pelo nosso rosto ou pelo nosso corpo podem nos denunciar que nós não estamos nem um pouco a fim de conversar, e isso não é muito bom. Muitas das vezes, quando a gente não quer muito conversar a respeito de nada, ou a gente não quer se aprofundar no assunto, a gente ou faz cara de deboche, ou faz caras e bocas, ou faz cara de distraído. Isso não é legal. Na comunicação assertiva, isso não pode acontecer. Você precisa realmente ficar olho no olho, frente a frente, cara a cara, ouvindo, respondendo, sendo calmo. Não existe fórmula mágica. O que existe é prática e vontade de querer salvar a comunicação dentro do seu casamento. Uma das coisas que a gente sempre indica é: não utilize de linguagem física, como são os exemplos que ela disse agora há pouco. Olhar para o teto, desmerecer, debochar, cruzar os braços. Isso tudo é linguagem física, corporal. Use a linguagem verbal e seja clara na resolução dos objetivos, dos assuntos que vocês precisam tratar. O olho no olho vai fazer com que o outro se sinta valorizado e que o que ele está falando é muito importante. Glória a Deus. Pergunta número 3. Minha mulher não me honra sexualmente. Se eu trair, sou 100% culpado? Sim. Eita. Sim? Sim. Bom, dá a sua versão então, que depois eu venho na minha. Por que é 100% culpado? Porque a pessoa que trai, ela decidiu trair. Não há nada que justifique o fato dela tomar essa atitude. Porém, quando sexualmente a pessoa não está feliz e a outra parte não se importa, ela colabora para que a decisão em direção ao pecado seja fortalecida. Então, 100% é que por causa da questão da decisão que a pessoa tem autonomia para tomar. Então, se ela está flertando, porque a traição ela não acontece da noite pro dia. Primeiro ela é em banho-maria, né? A pessoa está dando espaço para que outra se aproxime. E se você não tem um diálogo, como a gente acabou de falar, aberto, franco, ao ponto de você poder dizer que você não está feliz nesse ponto e você prefere ir buscar fora do que dentro, então você não está dando nem a chance da pessoa saber de que você está propenso ao pecado. Então o pecado está aí, cai quem quer. Na verdade, o que ela falou realmente é uma verdade. Essa questão do homem ser o 100% na decisão de trair. Porém, se a mulher não corresponde às necessidades do homem, ela também está falhando. Está cometendo pecado, pastor? Tá cometendo pecado. 1 Coríntios 7 nos ensina que o corpo do homem não pertence a ele, mas sim à sua esposa. E o corpo da sua esposa não pertence a ela, mas sim ao seu marido. Ou seja, a partir do momento que vocês são casados, vocês se tornam uma única carne. E ambos têm que se satisfazer. É por isso que nesse mesmo 1 Coríntios, no 7, ele nos ensina que a satisfação de um precisa ser a do outro. E a do outro vice-versa. Vocês devem se satisfazer sexualmente falando. Então, a partir do momento que a mulher, e vou colocar o homem também, porque tem homem que nega fogo de vez em quando para suas mulheres, elas também ficam a ver navios ou subindo pelas paredes. Então, se um está devendo essa questão para o outro, há a necessidade de um entendimento e, mais uma vez, voltamos no assunto anterior, que é a comunicação assertiva. Aliás, esse é um dos principais assuntos de reclamações entre homens e mulheres, não só nos encontros de casais, nas palestras que nós damos, mas também na terapia de casal, quando a gente trata de forma particular esse tipo de assunto com o casal. Então é necessário sim
que haja um entendimento daquilo que é necessário para que esse casal tenha uma boa rotina sexual, uma boa rotina íntima, o porquê que não se tem mais a frequência que tinha anteriormente, porque tudo tem um porquê. Enjoei por quê? Ou porque um ou outro é acomodado, ou porque deixaram de fazer tão bem como faziam antes, o que os fez enjoar de estarem juntos, até que o homem ou até mesmo a mulher venha a trair no seu relacionamento. Tem que tomar muito cuidado também com o tipo de referência que você vem buscando para a questão íntima do teu casamento. O mundo não ensina você que o casamento é apenas monogâmico. Ele ensina para você uma série de outras opções. E às vezes quando a gente começa a olhar para esse outro lado, que não é aquele direcionado por Deus, onde ele diz que nós dois somos uma única só carne, você está trazendo o pecado para dentro do teu casamento. Muito cuidado com as pessoas que você ouve, com o que você vê. Cuidado até com muitas séries que tem gente por aí assistindo, e séries ensinando coisas absurdas que só fogem completamente dos valores cristãos. E isso aqui a gente acredita que a gente está falando com o público cristão, mas você também, independente de ser cristão ou não, acredita na fidelidade. A fidelidade, sim, é uma coisa muito séria, independente da religião que você segue, independente do teu credo. A fidelidade, ela é algo que alimenta o casamento, ela sustenta o casamento. O pecado da traição, ela não começa somente quando há um contato físico, ela nasce no coração. E quando ela nasce no coração, ela abre espaço para a traição. Então, se você não quer cair nesse laço, tome muito cuidado, converse com a pessoa amada, abra o teu coração, mostre onde está e onde não está satisfatório, para que você tenha aí uma vida plena, sem mentiras e sem pecado. Resumindo a história, mulher, faça o seu papel de mulher junto ao seu esposo, e esposo, faça o seu papel de marido junto à sua esposa. Diante disso, queridos, provavelmente esse furor sexual vai voltar, a sua mulher vai se interessar ainda mais por vocês. O que precisa fazer é um pequeno ajuste para que vocês retomem a intimidade que vocês tiveram quando vocês se casaram e desfrutaram de todas as maravilhas do sexo permitido pelo Senhor. Para não ficar um vídeo muito longo, vamos encerrar por aqui e no próximo teremos mais algumas questões. Fiquem na paz e até breve. Até a próxima. Glória.